dia, um excepcional domingo. Vamos fazer um dia memorável. Vamos iniciar com a leitura de Neemias, capítulos 11, 12 e 13, para completar o livro de Neemias. E sempre iniciamos com uma oração, onde fechamos nossos olhos e pedimos a presença do Espírito Santo aqui. Que o Espírito venha encher os nossos corações nesse dia, nessa manhã, nessa hora, esses minutos onde vamos fazer a leitura do livro sagrado. Que o Espírito Santo preencha nosso coração com a sua luz, com os dons de sabedoria, de discernimento, para que possamos ter a compreensão e entendimento dessa palavra. Que essa palavra venha abrir para nós caminhos, que essa palavra venha tocar nos corações das pessoas, que ela venha fazer sentido para o agora de cada um. Cada momento que cada um vive, essa palavra vai fazer sentido da sua forma, porque é o Senhor que fala pela palavra e não somos nós, os homens. É o Senhor que se pronuncia e é o Senhor que quer falar no coração de cada um, no espírito de cada um, que cada um possa receber essa palavra e transformá-la em ação, transformá-la em movimento, transformá-la num novo avivamento para a sua vida. Nós te louvamos e glorificamos, Senhor, por toda a palavra, por tudo que foi escrito no livro sagrado, na palavra de Deus que temos em nossas mãos. Que nós saibamos usar essa espada que é a palavra, possamos usar esse escudo que é a palavra, possamos usar esse armamento que Deus nos deu para sermos generais do reino, para que possamos viver como generais do reino, pelo exemplo de Jesus, modelando Jesus, lifestyle de Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Te louvamos, te glorificamos, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Teu Espírito esteja aqui agora, pairando sobre nós neste momento, nessa leitura, e nos dando a compreensão de cada versículo, de cada palavra. Amém. Neemias, capítulo 11. Estabeleceram-se os chefes do povo em Jerusalém. O resto dos israelitas tirou a sorte, a fim de que entre 10 viesse habitar em Jerusalém, na cidade santa, enquanto que os 9 outros ficariam nas demais cidades. O povo abençoou todos aqueles que se decidiram espontaneamente a vir habitar em Jerusalém. Eis os chefes de família da colônia que se estabeleceu em Jerusalém, nas cidades de Judá: israelitas, sacerdotes, levitas, natineus e os filhos dos escravos de Salomão. Estabeleceram-se cada um sua propriedade na sua cidade. Estabeleceram-se em Jerusalém filhos de Judá e filhos de Benjamim. Entre os filhos de Judá, Ataías, filho de Oséias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Safatias, filho de Malalel, dos filhos de Farés e Macias, filho de Baruque, filho de Col-Osá, filho de Azias, filho de Adaias, filho de Joiarib, filho de Zacarias, filho de Selá. Total dos filhos de Farés que habitaram em Jerusalém, 468 homens valentes. Eis os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesolã, filho de Joed, filho de Fadaías, filho de Calaías, filho de Maacias, filho de Etel, filho de Isaías, e depois dele Gabai, Salai,
Ao todo, 928, Joel, filho de Ezequiel, era o chefe de Judá, filho de Senua, o segundo comandante da cidade. Entre os sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Joaquim, Saraías, filho de Elcias, filho de Mesolã, filho de Sadoc, filho de Maraiote, filho de Aquitote, príncipe da casa de Deus. E seus irmãos que trabalhavam no serviço do templo, 822. Adaías, filho de Jeroã, filho de Elias, filho de Ansi, filho de Zacarias, filho de Fassur, filho de Melquias, e seus irmãos, chefes da família, 242. E Amazai, filho de Azarel, filho de Aze, filho de Mesolamote, filho de Emer, e seus irmãos, fortes e valentes em número. Tem gente que tem Bíblias, mas não usa. Em número de 128. Zabdiel, filho de Agadol, era o seu chefe. Entre os levitas, Semeías, filho de Hassur, filho de Esricã, filho de Hassadias, filho de Bani, Sabatai e Josabade, superintendentes dos trabalhos exteriores da casa de Deus, entre os chefes dos levitas. Matanias, filho de Micás, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que entoava o cântico dos louvores no tempo da oração. Bec-Bessias, o segundo entre seus irmãos, e Abdias, filho de Samá, filho de Galal, filho de Dutum, todos os levitas residentes na cidade santa, 284. E os porteiros, Acube, Telmon e seus irmãos, guardiães das portas, 172. O restante dos israelitas, sacerdotes e levitas, estabeleceu-se em todas as outras cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Os natiteus estabeleceram-se no quarteirão de Ofel, tendo à frente Siá e Gafá. O chefe dos levitas de Jerusalém era Oz, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Micás, um dos cantores, filho de Asaf, encarregado do serviço da casa de Deus. Havia uma ordem do rei concernente a eles e um salário determinado era entregue cotidianamente aos seus cantores. Fetaías, filho de Mesezebel, da linhagem de Zara, filho de Judá, era comissário do rei para todos os negócios civis. Quanto às pequenas cidades e seus arredores, descendentes de Judá estabeleceram-se em Cariate Arbe, em ambas aldeias, em Dibon, em suas aldeias, em Carcel, em suas aldeias, em Jesuá, em Molada, em Bet-Falete, em Azer-Sual, em Besabeia, em suas aldeias, em Ciseleg, em Mecona, em suas aldeias, em Remon, em Saraá, em Jarmut, em Zanoé, em Andolã, em suas aldeias, em Laquis e no seu território, em Azeca e em suas aldeias, estabeleceram-se desde Bersabeia até o vale de Enom. Descendentes de Benjamim estabeleceram-se desde Gabá até Macmas, Aiá, Betel e em suas aldeias, em Anatote, em Nob, em Ananias, em Azor, em Ramá, Jetaim, em Adid, em Seboim, em Nebalate, em Lode, em Ono, no Vale dos Operários. Entre os levitas houve classes pertencentes a Judá que se uniram à tribo de Benjamim. Neemias capítulo 12. Lista dos sacerdotes e levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué, Saraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Meluque, Atus e Secanias, Reum, Meremote, Ado, Genton, Abias,
Miamim, Madias, Bel, Semeias, Jeiarib, Gedaías, Salu, Amoque, Elcias, Gedaías. Tais eram os chefes dos sacerdotes de seus irmãos no tempo de Josué. Os levitas, Josué, Benui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, que estavam com seus irmãos dirigindo o canto de louvores, Beque-Bessias e Erne, seus irmãos, alternavam com eles. Josué gerou Joaquim, Joaquim gerou Eliacibe, Eliacibe gerou Joiada, Joiada gerou Joanã, Joanã gerou Jeduá. Eis os chefes das famílias sacerdotais no tempo de Joaquim, para de Saraías, Maraías, para de Jeremias, Hananias, para de Esdras, Mesolã, para de Amarias, Joanã, para de Meluque, Jonatas, para de Sebanias, José, para de Ahari, Esnás, para de Maraiote, Elci, para de Ado, Zacarias, para de Genton, Mesolã, para de Abias, Zecre, para de Miniamim, Emoadias, Felti, para de Belga, Samuá, para de Semeias, Jonatas, para de Joiarib, Matanai, para de Gedaías, Oze, para de Selai, para de Amoque, Eber, para de Elquim, Alcias, Razabias, para de Gedaías, Natanael. Sob o reinado de Dário, rei da Pérsia, fez-se uma lista de todos os chefes de famílias levíticas e sacerdotais do tempo de Eliacibe, de Joiada, de Joanã e de Jeduá. No livro das crônicas, os chefes de famílias levíticas só estão inscritos até o tempo de Joanã. Filho de Eliacibe. Os chefes dos levitas foram, pois, Hassabias, Serebias, Josué, Benui e Cadmiel, encarregados com seus irmãos, colocados diante deles de alternar com eles os serviços dos louvores. Ao Senhor, segundo o rito instituído por Davi, homem de Deus, Matanias, Bessias, Dias, Mesolã, Telmon e Iacu eram porteiros e tinham a guarda das portas. Tais eram os que estavam em funções no tempo de Joaquim, filho de Josué, filho de Zedeque, e no tempo do governador Neemias, de Esdras, o sacerdote e escribas. Por ocasião da inauguração das muralhas de Jerusalém, convocaram-se os levitas de todos os lugares onde habitavam, para que viessem a Jerusalém celebrar alegremente tal dedicação, com hinos e cânticos ao som de símbolos, cítaras e harpas. Neemias, capítulo 12, versículo 28. Os filhos dos cantores reuniram-se dos campos vizinhos de Jerusalém, das cidades dos netofateus, de Bet-Gilgal, pelo território de Gabá e de Azimote, porque os cantores tinham construído aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e levitas purificaram-se e depois purificaram o povo, as portas e a muralha. Fiz então subir a muralha os chefes de Judá, e formei 2 grandes coros para o cortejo. Um ia pela direita, por cima da muralha, na direção da porta da esterqueira. Em seguida, caminhavam Osaías e a metade dos chefes de Judá, Azarias, Esdras, Mesolã, Judá, Benjamim, Semeias e Jeremias. Depois os filhos dos sacerdotes, com trombetas, lá Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semeias, filho de Matanias, filho de Miqueias, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semeias, Azareel, Malalai, Galalai, Maai, Natanael, Judá, Hanani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. O escriba Esdras ia à frente deles, chegando à porta da fonte. Subiram reto diante de si os degraus da cidade de Davi,
pela subida da muralha que protege a casa de Davi até atingir a fonte da água no Oriente. O segundo coro pôs-se a caminho por cima da muralha do lado oposto e eu o seguia com a outra metade da multidão. Passando por cima da torre dos fornos, caminhou-se até a muralha larga, depois por cima da porta de Efraim, da torre de Hananel, da torre de Meá até a porta das ovelhas, e paramos à porta da prisão. Os dois coros se detiveram na casa de Deus, bem como eu e as metade dos magistrados que me acompanhavam. E os sacerdotes Eliaquim, Macias, Miniamim, Miqueias, Elionai, Zacarias, Nananias, munidos de trombetas, Inácias, Seméias, Eleazar, Osa, Joanã, Melquias, Elã e Ezer, e os cantores se fizeram vir sob a direção de Zezraias. Ofereceram-se naquele dia grandes sacrifícios e houve muita alegria, porque Deus havia dado ao povo um grande motivo de alegria. As mulheres e as crianças tomaram parte também nas festividades e de muito longe ouviam-se os gritos de alegria que ecoavam de Jerusalém. Naquele tempo estabeleceram-se homens para guardar as salas que serviam de depósito para as oferendas, as ofertas, as primícias e os dízimos, onde foram recolhidas em suas diversas divisões as partes assinaladas pela lei aos sacerdotes e levitas. O povo de Judá alegrou-se, vendo em seus postos os sacerdotes e os levitas, os quais, do mesmo modo que os cantores e os porteiros, asseguravam o serviço de seu Deus e os ritos das purificações, segundo as ordens de Davi e de Salomão, seu filho. Com efeito, no tempo de Davi e de Asaf, havia chefes de cantores que cantavam louvores e ações de graças a Deus. E agora, no tempo de Zorobabel e de Neemias, Israel inteiro servia cotidianamente porções destinadas aos cantores e porteiros e dava as ofertas sagradas aos levitas, os quais entregavam sua parte aos filhos de Aaron. Neemias capítulo 13. Naquele tempo, por ocasião de uma leitura pública do livro de Moisés, descobriu-se um texto na qual se dizia que o Amonita e o Moabita jamais deviam ingressar na Assembleia de Deus, porque não tinham vindo ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, e haviam contratado Balaão para amaldiçoá-los, maldição que nosso Deus mudará em bênção. Logo que se ouviu a leitura dessa lei, excluíram de Israel todos os elementos estrangeiros. Além disso, o sacerdote Eliacibe, intendente dos depósitos da casa de nosso Deus, perante de Tobias, colocara à disposição deste último uma grande sala, onde se depositavam até então as oferendas, o incenso, os utensílios, o dízimo do trigo, o vinho e do azeite, a taxa dos levitas, os cantores e porteiros e as ofertas devidas aos sacerdotes. Quando fazia tudo isso, eu não estava mais em Jerusalém, porque no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei. Decorrido algum tempo, voltei a Jerusalém com a aquiescência do rei e tive conhecimento do mal que havia cometido Eliasibe em favor de Tobias, colocando-lhe à disposição uma sala nos atos da casa de Deus. Fiquei grandemente indignado. Mandei tirar para fora do quarto todo o mobiliário de Tobias e ordenei que verificassem a sala e fiz recolocar os utensílios da casa de Deus, as oferendas e o incenso. Soube também que as dádivas devidas aos levitas não lhes tinham sido entregues e que os levitas e os cantores encarregados dos serviços tinham se retirado cada um para suas terras. Censurei os magistrados e disse-lhes: por que foi abandonada a casa de Deus?
Depois reuni os levitas e cantores e os recoloquei em seus postos. Então todo Judá trouxe para os armazéns o dízimo do trigo, do vinho e do óleo. Confiei a intendência dos armazéns ao sacerdote Selemias, ao escriba Sadoc e a Fadaías, um dos levitas, com o seu auxiliar Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque tinham reputação de integridade. Foram encarregados de fazer a distribuição aos seus irmãos. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, que fiz tudo isso e não apagueis de vossa memória os atos de piedade que fiz pela casa de meu Deus e por seu culto. Na mesma época, encontrei em Judá homens que pisavam uvas durante o sábado, carregavam molhos e transportavam em jumentos vinho, uva, figos e toda espécie de favos, levando-os para Jerusalém dia de sábado. Admoestei-vos então a respeito do dia em que vendiam seus produtos. Haviam também alguns de Tiro estabelecidos na cidade, que traziam peixes e toda espécie de mercadorias que vendiam em dia de sábado aos judeus em Jerusalém. Dirigi-me aos importantes de Judá. Procedeis muito mal, profanando o dia de sábado. Vossos pais faziam o mesmo, e foi por isso que Deus fez cair todas essas desgraças sobre vós e sobre esta cidade. E vós ireis acender sua cólera contra Israel, profanando o sábado? E, em consequência, logo que as portas de Jerusalém foram cobertas pela sombra, antes do sábado, mandei que se fechassem as portas e só as abrissem depois do sábado. Ademais, coloquei nas portas alguns dos meus homens a fim de impedir que qualquer mercadoria entrasse durante o sábado. Então, os negociantes e vendedores de todas as espécies de produtos passaram uma ou duas vezes a noite fora de Jerusalém. Interroguei-os, porque passais a noite diante das muralhas? Se recomeçardes, mandarei castigar-vos. Cessaram então de vir durante o sábado, e ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, por causa disso e tende piedade de mim, segundo a vossa grande misericórdia. Naqueles dias encontrei judeus que se tinham casado com mulheres de Azor, de Amon, de Moab. A metade de seus filhos falava a língua de Azor, que não sabia mais o hebraico. O mesmo sucedia com a língua dos outros povos. Admoestei-vos e amaldiçoei até bati em muitos. Arranquei os cabelos de alguns e ordenei-lhes, em nome de Deus, que não mais dessem suas filhas aos filhos de estrangeiros e não tomassem filhas estrangeiras para seus filhos nem para si mesmos. Não foi esse, disse eu, o pecado de Salomão, rei de Israel? Não existia rei algum como ele entre a multidão das nações. Era amado de seu Deus e Deus o tinha tornado rei de todo Israel. Contudo, foram as mulheres estrangeiras que induziram tal homem a pecar. Haveremos de ouvir que estáis cometendo esse grande crime e que sois assim infiéis ao nosso Deus, desposando mulheres estrangeiras? Ora, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliacibe, tornar-se genro de Sanabalate ou Norita, expulsei-o para longe de mim. Recordai-vos, ó meu Deus, daqueles que profanaram assim o sacerdócio e os deveres sagrados dos sacerdotes e dos levitas. Foi assim que purifiquei o povo de todos o elemento estrangeiro, coloquei em vigor os regulamentos que sacerdotes e levitas deviam observar em seus respectivos mistérios. E restabeleci a oferenda da madeira
nas épocas determinadas, bem como as primícias. Louvai-o enquanto, ó meu Deus, o meu bem. Glórias a Deus. Essa foi a conclusão da leitura de Neemias. E nós podemos ver, principalmente aqui no capítulo 13, onde que Neemias repete a expressão: recordai-vos de mim, ó meu Deus, por causa disso, e tende piedade de mim, segundo a vossa grande misericórdia. Ou seja, ele pedindo a Deus que tende misericórdia, que tende piedade, ou seja, que perdoe todas as falhas que ele possa ter cometido durante essa liderança da reconstrução. Todo o livro de Neemias falou das portas, das muralhas. E nós temos que ter na nossa vida nossas portas, nossas muralhas, e impedir que entre por ela mulheres estrangeiras, ou seja, aquelas mulheres que vão trazer os prazeres da vida, aquelas pessoas, aqueles caminhos que não são os caminhos de Deus. Nós temos que expulsar da nossa vida, da nossa casa, qualquer coisa que possa dar indício ou início ao desvio do nosso caminho. Neemias recorda muito bem aqui o que ocorreu com Salomão. Deus me deixou claro agora no coração que a gente tem que falar e viver o que Deus pede. Falar e viver o que Deus quer, sem deixar que coisas que não fazem parte desse caminho entrem na nossa vida. Nós temos que fechar nossas muralhas e que nós temos que respeitar, que como ele falou também, o dia do Senhor, e Jesus veio depois, expulsou também o pessoal que comercializava no templo. Nós temos que expulsar da nossa casa tudo aquilo que vem nos oferecer, que seja contra as vontades de Deus. Não respeitamos mais o sábado, porque o véu do tempo foi rasgado, porque Jesus é vivo, Jesus ressuscitou, Jesus já nos salvou. E a interpretação desse respeito ao dia do sábado, ela é hoje de cada um. Mas é importante que cada um de nós tenhamos o nosso sábado, tenhamos a nossa hora de Deus, tenhamos o nosso momento para Deus. Saibamos viver isso, respeitando cada momento. Essa palavra também nos fala aqui muito forte dessa liderança de Neemias. E ele fala então, pede que Deus tenha piedade dele. Neemias deixou bem claro aqui no versículo 12, versículo 2 do capítulo 13, porque não tinham vindo ao encontro dos filhos de Israel com pão e água e haviam contratado Balaão para amaldiçoá-los. Maldição que nosso Deus mudará em bênção. Então, versículos 1 e 2 do capítulo 13. Naquele tempo, por ocasião de uma leitura pública do livro de Moisés, descobriu-se um texto no qual se dizia que o amonita e o moabita jamais deviam ingressar na Assembleia de Deus, porque não tinham vindo ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, e haviam contratado Balaão para amaldiçoá-los. Maldição que nosso Deus mudará em bênção. Na nossa vida a gente possa adotar também isso, essa lei, né? Nós temos que viver de princípios, mas as leis de Moisés tinham base baseada nos princípios que nós, todos aqueles que invocam outros deuses,
para agir contra o povo de Deus. Não tem espaço que a gente precisa tirar da nossa vida pessoas que querem nos levar por outros caminhos. E pedir que Deus, então, ele vai expulsar maldição, que nosso Deus mudará em bênção. Deus mudará todas as bênçãos para os povos estrangeiros, que aqueles que não seguem a Deus possam trazer contra nós toda maldição. Nós temos que crer com uma fé inabalável. Nosso Deus vai apagar essas maldições. Mudará em bênçãos todas as maldições. Então, nós pedimos que durante esse dia, durante essa semana, possamos lembrar dessa palavra e adotar, criar hábitos na nossa vida, criar rotinas, criar hábitos, criar regras saudáveis, né? Não digo regras, digo princípios, seguir realmente os princípios, mas as regras para nós, no sentido de não aceitar que as coisas que não fazem parte de Deus entrem na nossa vida. Nós não vivemos de regras, vivemos por princípios. Quero reforçar isso. E que saibamos identificar durante nossa caminhada tudo que está de acordo com os princípios de Deus. Assim como Neemias, possamos liderar, governar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso corpo, sobre o nosso espírito, sobre a nossa mente, nosso cérebro. Possamos governar sobre todas as coisas, sobre o nosso trabalho, nossas empresas, nossa comunidade, nossa igreja. Saibamos governar sobre o nosso país, sobre o mundo, sobre tudo que acontece, porque somos filhos de Deus e todos nós temos acesso ao Senhor e podemos usar os poderes que Deus nos dá. Assim como Neemias usou, conversou com Deus e pediu sinais e fez a obra de Deus, nós temos esse poder. Creia, nós temos esse poder. Nós temos poder de mudar todas as coisas conforme a vontade de Deus. Amém? Uma excepcional semana. E se você quiser fazer parte da leitura, eu vou deixar gravado no YouTube, na descrição, está o link para o grupo de leitura da Bíblia no WhatsApp. Todo dia, 4h30 da manhã, você recebe o link e pode acessar e fazer essa leitura compartilhada ao vivo com a gente. Amém? Um excepcional domingo, uma excepcional semana a todos.